Pelo telefone, nós estamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage. Dr. Túlio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Dr. Túlio Velho Barreto, vamos falar inicialmente sobre as relações da oposição ao governo Dilma no Congresso com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Aécio e Roberto Freire dissuadiram a oposição de lançar uma nota contra o presidente da Câmara. De fato, Roberto, na semana passada houve uma reunião divulgada a partir do jornal Estado de São Paulo, na casa do presidente do PSDB, Aécio Neves, senador pelo PSDB de Minas Gerais e presidente da legenda, e o candidato derrotado na eleição passada, exatamente para Dilma Rousseff, no segundo turno. E foi uma reunião comandada por ele, que teve a participação e articulação do pernambucano, no caso, Roberto Freire, presidente do PPS. Então, a articulação foi exatamente no momento em que a oposição apresentava ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Então, nesse dia da apresentação junto a Eduardo Cunha, houve essa reunião, que é uma articulação que teve como objetivo poupar qualquer iniciativa da oposição no sentido de expor também, sobretudo, mas também o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que vem sendo aí acusado através de delações e também por ações já mais concretas da investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, sendo denunciado o envolvimento dele em uma série de atos de corrupção envolvendo a Lava Jato, a Operação Lava Jato, essas denúncias vieram da Operação Lava Jato, e também de outras iniciativas que o deputado teve no exterior, como, por exemplo, mantendo contas no exterior, sonegação de imposto, etc. Quer dizer, a gente tem acompanhado na mídia o quanto Eduardo Cunha está exposto a todo tipo de denúncias e acusações com relação ao envolvimento dele em vários atos de corrupção. E o foco da oposição não tem sido tanto o foco da corrupção de modo geral, mas tem se concentrado na figura da presidenta da República, tem se concentrado no PT, porque tem um objetivo claro aí de criar condições políticas para que o pedido de impeachment tenha desdobramento. Então, o fato da oposição estar poupando Eduardo Cunha deve causar estranheza, nas pessoas de modo geral, porque, enfim, se a gente tem uma disposição de combater a corrupção, deve-se atingir todos aqueles que estão, de fato, realmente envolvidos, denunciados, etc., tem seu nome colocado em xeque. E, mais do que isso, que tenha comprovações de participação dessas pessoas nesses atos de corrupção. No caso do Eduardo Cunha, comanda a Câmara Federal, quer dizer, tem uma posição de destaque e tem sobre ele uma série de acusações que colocariam em xeque a posição que ele tem, tanto como comandante da Câmara Federal, como também como alguém que pudesse conduzir um eventual processo de impeachment. Quer dizer, é uma enorme contradição o posicionamento dessas principais lideranças, no caso aí Aécio Neves e Roberto Freire, com aval, evidentemente, de outras lideranças, alguns, inclusive, de Pernambuco, além de Roberto Freire, porque, no caso, o Mendonça Filho, o deputado Mendonça Filho, é o líder do D na Câmara Federal e tem atuado junto com Carlos Sampaio, deputado do PSDB, que é líder do PSDB, e Bruno Araújo, de Pernambuco, que é o líder da minoria na Câmara. Então, essas são as lideranças que tem tentado, no âmbito do Congresso, levar a cabo um processo de impeachment. Mas, ao mesmo tempo, tem se submetido aos interesses de lideranças como Aécio Neves e Roberto Freire, que articularam realizaram essa reunião na casa do próprio Aécio. E, enfim, não se trata de uma notícia trazida à tona por segmentos que têm interesse no desgaste dessas lideranças oposicionistas, mas é uma notícia que veio exatamente à tona a partir da reportagem do Estado de São Paulo.
Doutor Túlio, a televisão americana deu uma alerta para riscos à democracia no Brasil. Chegou a dizer que a nossa democracia seria adolescente. A presidenta Dilma alertou em entrevista à rede TV americana CNN que as tentativas de abrir um processo de impeachment contra ela colocam em risco a democracia brasileira e afirmou que um dos principais legados de seu governo será a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. Você está se referindo à entrevista dada à TV norte-americana CNN, uma entrevista já feita, segundo o noticiário a respeito, é uma entrevista feita já há algum tempo pela CNN, quando Dilma esteve nos Estados Unidos, e foi divulgada agora no final de semana. Quer dizer, é chamar atenção, Roberto, para o mundo, para o dilema que o Brasil enfrenta hoje. De certa maneira, o que a gente tem, a tentativa de ir consolidando, né, uma democracia que é uma democracia, sem dúvida nenhuma, recente, né, do ponto de vista histórico, e considerando o grau de instabilidade política que o Brasil percorreu durante sua história republicana, o que nós temos é, a trancos e barrancos, a tentativa de manter uma ordem democrática, o Estado democrático de direito, que surge a partir da Constituição de 88, né, que tem ali suas bases estabelecidas, num momento em que, enfim, houve uma eleição presidencial, né, em 2014, e, de fato, você tem um posicionamento recorrente da oposição no sentido de, desde aquele momento, enfraquecer o governo, a presidenta Dilma, e criar iniciativas ou ter iniciativas no sentido de afastá-la do governo. Quer dizer, o foco eu acho que tem que ser esse. Nessa quadra democrática, houve um período de estabilidade que a gente teve, né, com sucessão presidencial, ou sucessões presidenciais ocorrendo e transições para os governos com uma certa estabilidade, e nesse período mais recente a gente tem observado isso, uma insistente postura da oposição de buscar caminhos para desgastar ou mesmo afastar a presidenta Dilma. Quer dizer, não que não tenha ocorrido, por exemplo, em relação a Lula, né, ao ex-presidente Lula, isso ocorreu durante um determinado período, aí a mídia cumprindo um papel, né, bastante protagonista, né, com relação a essas iniciativas de desgaste do governo, mas não se trabalhou, a oposição não trabalhou da forma como tem trabalhado na insistência do afastamento da presidência da presidenta da República. Quer dizer, desde que houve eleição, daquele momento para cá, o trabalho da oposição tem sido focado nesse aspecto. Quer dizer, é preocupante numa democracia tão recente do ponto de vista histórico que a gente tenha esse tipo de prática, né, recorrente, quer dizer, se afastando daquele modelo em que a oposição, uma vez sendo derrotada numa eleição, estabeleça uma proposta alternativa de governo, trabalhe no sentido de apresentar projetos alternativos aos que estão sendo colocados, tanto com relação a proposta de reformas, como mesmo do ponto de vista da economia, né? Se a gente entende que o país vive uma situação econômica problemática, é importante que a gente conheça que alternativas nós teríamos ao projeto do ponto de vista econômico que estaria colocado por esse governo. Então, se a gente pensa, se a presidente Dilma é afastada, né, alguma iniciativa da oposição consegue fazer com que isso venha a ocorrer, primeiro o precedente que se abre, né? No sentido de que não há concretamente nada contra a própria presidente da República, que ficaria seu afastamento. Por outro lado, a gente pensar que alternativas, por exemplo, do ponto de vista econômico, né, se teria para que se saísse da crise. Quer dizer, isso há um claro desconhecimento de que propostas alternativas se teria ao plano econômico, ao projeto econômico, ou ao modelo econômico que o atual governo estaria adotando, sobretudo as alternativas para a saída da crise. Então, é nesse sentido que eu acho que a presidenta da República aproveitou a oportunidade de falar, não para dentro do país, né, mas falar para fora do país, chamando a atenção da comunidade internacional para os riscos mesmo que
país corre no caso de haver um processo de afastamento dela sem as justificativas do ponto de vista legal, né? Sobretudo a identificação de algum fato concreto que apontasse, no caso, de algum ato de responsabilidade da Presidenta da República que justificasse o afastamento. Então, diante dessa fragilidade da nossa democracia, dos problemas enormes que o país tem em termos de desigualdade, etc., que consequência poderia ter uma medida dessa natureza num país com a relevância do Brasil, a importância do Brasil, sobretudo aqui na América Latina. Até segunda. Até segunda, Roberto. Uma ótima semana para você e os ouvintes da Universitária. Conversamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage.